É possível comer o seu doce sim e não perder o controle. Não precisa tirar ele da rotina, mas também fica tranquila de deixar ele no armário, porque depois desse vídeo você vai entender o que você pode fazer para controlar essas explosões de desejo por doce e fazer com que ele não atrapalhe o seu processo de emagrecimento. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre doce. E eu quero que você entenda que, primeiro, ele não é o vilão do seu processo. Ele faz parte da nossa vida. A gente não pode negligenciar e dizer que não, eu nunca mais vou comer doce. Eventualmente a gente tem um aniversário, eventualmente a gente tem uma comemoração, eventualmente alguém vai fazer uma surpresinha pra gente com o chocolate que a gente mais adora. E a gente não pode ter uma relação ruim com ele, porque senão toda vez que vier um doce, um chocolate, alguma coisa, vai ser um problema. E esse problema, ele pode gerar uma cascata de outros que aí sim vai causar problemas no seu emagrecimento. Quando a gente entende isso e a gente consegue olhar para o doce como um alimento que também faz parte da nossa vida e não colocando um foco ali total nele, a gente consegue colocar ele na nossa vida de uma forma mais tranquila, ali sem perder o controle. Meu nome é Heloísa Oliveira, sou nutricionista e terapeuta nutricional. Eu trabalho muito com as mulheres que têm esse desejo doido por doce, que têm esse comportamento impulsivo com ele, que não conseguem se controlar. E nesse canal aqui a gente vai falar muito sobre comportamento alimentar, mudança de hábitos, de uma forma assim leve, para você não ficar com neuras e não atrapalhar o seu processo, tá? O primeiro ponto que é importante você pensar é como que você pensa sobre esse doce. O pensamento que a gente tem sobre ele vai dizer muito sobre a relação que a gente estabelece com esse doce. E todos os pensamentos que eu tenho relacionados a esse doce trazem uma ideia de proibição, ou seja, eu não posso, eu não deveria estar comendo, isso aí é ruim, eu vou engordar. É sempre um pensamento negativo sobre esse doce. Com certeza sua relação está péssima com ele. E isso piora muito a cada negativa que a gente tem com ele. Então, se eu só olho para ele como algo ruim, e eu estou consumindo ele, eu vou me colocar como uma pessoa que está fazendo algo ruim, que está fazendo algo errado, que não deveria estar fazendo aquilo. E essa repressão que a gente vai tendo ao longo do tempo com esse comportamento de querer consumir doce ou de comer um doce, ela vai ser cada vez mais vista como algo péssimo e eu vou me culpar e eu vou me sentir muito mal. Então a frustração e a culpa dentro do processo de emagrecimento, ela vai só aumentando. Quanto mais eu olho para esse doce com uma forma negativa para ele. Então, os pensamentos relacionados com ele realmente precisam ser revistos. Dentro de um processo de terapia, talvez seja importante. Quem é terapeuta nutricional consegue conduzir também. Então, se você entende que existem esses pensamentos sempre negativos relacionados ali a esse doce, a esse alimento, e você consome, sente muita culpa, isso precisa ser trabalhado. Outro fator que é fundamental quando a gente fala de descontrole com esse doce, é olhar para ele como se fosse também um salvador. O salvador do dia. Sabe aquele dia que foi péssimo, você está extremamente estressada, extremamente cansada, e você só olha para ele como um resolvedor de tudo. Ah, eu vou só comer meu doce porque eu preciso. Hoje o dia foi estressante, eu tô merecendo. Ah, depois desse doce eu vou ficar bem. Isso gera aquela ideia de que o doce vai resolver todos os problemas, que na verdade não resolve, mas ele traz um conforto momentâneo. Ou seja, a gente busca esse doce para sanar uma questão emocional. E aí, novamente, a gente precisa entender que questão emocional é essa, para desvincular o doce a esses momentos. Porque você merece muitas coisas boas, né? Então, por que só o doce é o escolhido? Porque sempre ele é o escolhido. Então, é necessário a gente analisar isso também. E pensando em controle do consumo, né, excessivo, eu preciso pensar que esse consumo excessivo, ele vem principalmente porque eu não tenho atenção nesse momento. Eu como doce como se eu estivesse passando fome, entende? E doce não é para ser comido rápido, é para ser comido devagar. Se a gente quer olhar para ele e falar assim, esse docinho aqui eu tô merecendo, então mereça fazer isso de uma forma calma, tranquila. A gente só sente o sabor na boca. Passou da boca, não é mais o sabor que a gente quer sentir. Talvez seja aquele momento que você devia ter falado alguma coisa, mas engoliu o sapo. Então, isso pode estar acontecendo comendo doce também. Então, essa percepção é extremamente importante. Usar o doce como muleta emocional é um problema para o seu peso, é um problema para suas questões emocionais, para o seu psicológico, porque não resolve e ao mesmo tempo vai fazendo você engordar cada vez mais. E isso vai gerar muita cobrança, muita frustração e todo o processo não vai dar andamento. É por isso que você olha talvez para o doce e fala que ele é o problema.
Não é ele o problema, se você não consome. Mas se você consome e consome de uma forma que é prejudicial para você, realmente ele vai ali ter os holofortes do grande causador desses problemas. Mas saiba, ele não é o causador. Tem alguma coisa por trás que está fazendo você ter esse movimento aí de impulso para consumir esse doce. Então é preciso olhar com outros olhos, de outras formas, e eu entendo que trabalhando esse comportamento a gente consegue ir muito mais a fundo, realmente resolver essa relação com o doce. Se esse vídeo fez sentido para você, eu espero que você dê um like aqui e também se inscreva no canal. A gente vai conversar um pouco mais sobre esses assuntos que entram da nutrição, comportamento e fazem a gente pensar, refletir um pouco mais, porque olhar para essa relação, esse comportamento faz toda a diferença. E a partir do momento que a gente começa a olhar para isso, a gente começa a comer com muito mais controle. Se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, vem participar aqui desse grupo, dessa equipe que não quer fazer dietas, que odeia fazer dietas, mas que quer aprender a ter uma relação melhor com a comida e emagrecer de uma forma leve, sem precisar ficar fazendo dietas malucas aí. E conta uma coisa, você consegue perceber essa relação que você tem com a comida, com o doce? Ou não, ainda fica um pouco conturbado, você não compreende muito bem, mas acha que tem alguma coisa ali para ser olhado? Coloca aqui nos comentários. Aqui a gente fala dessas mudanças, mas a gente incorpora aquilo que a gente precisa e também o que a gente gosta de comer.